Olá a todos, sejam bem-vindos a Seven Seas. Eu sou a Carol London e hoje nós vamos falar sobre como trabalhar em navios de cruzeiros. Isso para você que ainda não sabe por onde começar ou para você que tem várias dúvidas ainda quanto ao processo. Eu vou te contar um pouco da minha história enquanto vou te explicando a como se candidatar a ir para alguma vaga a bordo. Eu primeiro comecei em 2016, eu joguei na internet como trabalhar viajando o mundo ganhando bem. E a primeira coisa que apareceu para mim foi o site da Infinity Brasil. A Infinity Brasil é uma agência que faz esse recrutamento aí e também a intermediação entre você e a companhia de cruzeiro. Mas é claro que existem outras formas. Você pode se inscrever diretamente com a companhia, caso você já tenha alguma em mente, por exemplo, a Disney, a Royal Caribbean, entre várias outras. Mas você precisa se inscrever no site de recrutamento da companhia, ok? Eu me inscrevi pelo site da Infinity, que é uma agência, e se você assim ainda tá engatinhando aí nos níveis de inglês, eu sugiro que você se inscreva primeiramente numa agência brasileira no qual você pode tirar suas dúvidas aí em português. Agora, se você já tem um excelente nível de inglês, vai e já se inscreva diretamente com a companhia, ok? Quando eu achei o site da Infinity, eles já estavam fazendo recrutamento para fotografia. E durante a inscrição havia várias perguntas, como qual é o seu nível de inglês, seu nível de espanhol e se você já tem os cursos de segurança a bordo, que é o STCW. Eu coloquei ali que tinha um nível entre intermediário e avançado em inglês, mas o nível básico de espanhol na época, né? E quanto ao curso de STCW, que é o curso de segurança a bordo, segurança marítima, eu deixei em branco ali porque eu pensei, caso eles me chamem, eu vou aí correr atrás desse curso que eu não fazia ideia do que era na época. Fiquei um pouco assim, sem entender se eu acreditava naquilo ou não, porque não havia quase nenhuma informação em português no YouTube sobre o trabalho a bordo. Eu só achei uma menina falando sobre o site da Infinity, como que ela fez o processo dela para trabalhar a bordo. Então, no mesmo dia que eu me inscrevi, eu também recebi um e-mail dizendo que a minha entrevista seria na sexta-feira daquela mesma semana, o que eu achei muito surpreendente porque foi muito rápido. Daí eu precisei preparar o meu currículo em inglês e também me preparar em inglês para a entrevista, né? Eu tinha na época um amigo que também falava inglês e aí ele me ajudou muito nessa área aí da conversação, das possíveis perguntas que poderiam acontecer ali na entrevista. Eu me preparei durante a semana, fiz o currículo e caso você que está aí se inscrevendo não sabe como criar um currículo, principalmente o currículo em inglês, no meu curso Successful Job Interview, eu ensino passo a passo de como criar o seu currículo em inglês e também lá tem vários templates, vários modelos já prontos, só para você transcrever com as suas informações e colocar a sua fotinho ali no currículo, ok? Então, na sexta-feira, eu fiz a entrevista totalmente online. É claro que eu me vesti de forma bem profissional, por mais que eu estivesse ali no computador, né? Eu fiz a entrevista com a Infinity ou Marcelo. O Marcelo me deixou bem confortável. Ele tem um jeito bem legal de conversar, que você não se sente intimidado, né? E eu percebi que é um perfil das pessoas da Infinity fazer você se sentir confortável. Que a minha última entrevista eu também fiz pela Infinity, para agora esse novo trabalho que eu tenho, que é de cruise staff. E foi uma entrevista bem tranquila, durou nem 10 minutos, foram pouquíssimas perguntas. Eles estão ali te avaliando a sua personalidade e a sua confiança, ok? Depois da primeira entrevista,
O Marcelo falou inglês em alguns pontos, ele iniciou falando em português e ali no meio ele começou a falar inglês, me pegou um pouquinho de surpresa, eu tive realmente que pensar, mas foi um diálogo bem tranquilo, né? Uma vez que você começa a falar, não dá o branco, você vai até o final, o que foi uma coisa bem positiva. Ele perguntou sobre as minhas experiências. Foi basicamente isso. Quais são as suas experiências, o que você fez como fotógrafa no passado? A minha segunda entrevista foi diretamente com o contratante. O Marcelo ali já me deixou um pouco sabendo que eu ia para uma segunda entrevista, porque ele me perguntou: tal dia você teria tempo para fazer uma segunda entrevista, caso você tenha passado nessa? Falei: claro, tenho tempo sim, tal, tal. Daí, a minha segunda entrevista quase foi autossabotada por causa da internet. Então é sempre importante que você verifique aí a sua conexão, que você esteja num lugar bem iluminado, já que você vai fazer a entrevista pelo computador, porque as pessoas precisam ver o seu rosto, precisam ver o seu sorriso, como que você se comporta, ok? Minha segunda entrevista foi totalmente em inglês com o Yuri. Na época, eu estava aplicando aí para uma companhia chamada Image, que é uma terceirizada, era uma terceirizada na área de fotografia e que oferecia esses serviços para navios de cruzeiros. Então, eles contratavam fotógrafos e eles enviavam esses fotógrafos para certos navios, na época Disney, Norwegian, Royal Caribbean, entre outras. Então, eu fiz a entrevista totalmente em inglês, durou aí por volta de 10 minutos. Foram feitas basicamente as mesmas perguntas sobre o meu trabalho anterior, a minha experiência e também situações de algo que poderia ter dado errado, mas como que eu resolvi aquele problema? Né? Essa foi uma das perguntas a bordo, para o meu processo a bordo, né? E aí eu respondi, né, tal, lá. Foi uma pergunta um pouco de surpresa também, mas aí eu pensei numa situação que aconteceu comigo num casamento, e aí eu trouxe a solução que eu resolvi lá na hora, né? E foi legal, foi interessante. Ele também já me deixou sabendo que eu participaria de um treinamento presencial em São Paulo. Isso não é comum para todas as vagas. Uma ou outra vaga que terá esse segundo processo. Então é importante que você converse aí com a sua agência durante a sua entrevista, tire suas dúvidas e pergunte se você vai ter que fazer uma segunda entrevista e se você terá que fazer um treinamento presencial. Ok? Esses treinamentos podem custar dinheiro porque você precisa se deslocar para aquela cidade e passar ali 2, 3 dias no hotel. No meu caso, eu fui para São Paulo, eu sou de Bertioga, mas fui para São Paulo e foram 2 dias de treinamento, no qual esse Yuri veio para o Brasil. O treinamento foi totalmente em inglês, ele estava ali avaliando o nosso desempenho, a nossa forma de lidar com as outras pessoas, quão rápido a gente fez amizade ali, né? Então, foram 2 dias, mas foram 2 dias intensos, que todo mundo ali saiu super amigo depois. Claro que houve algumas pessoas que tinham um certo comportamento não muito legal, e muitas dessas pessoas não foram contratadas no final desse processo, no final do treinamento. No segundo dia de treinamento, a gente fez uma prova, né, sobre todas as coisas que foram passadas ali, porque a gente teve realmente um treinamento de como seria o trabalho a bordo. Claro que teve coisas ali que chega na hora de quando você está a bordo é totalmente diferente, mas ali deu para ver uma prévia de mais ou menos como seria, né, pra gente não se assustar muito. Então, no segundo dia eu fiz a prova totalmente em inglês, tinha parte de múltipla escolha e como tinha parte escrita. Depois da prova, a gente ia ficar sabendo do resultado durante a semana.
A primeira semana, nos primeiros dias, algumas pessoas já foram chamadas. Eu fui no final da semana e outras pessoas não foram chamadas, né? Não sei o motivo, mas acredito que talvez não tenham mostrado tanto desempenho. Eu ali estava me divertindo, estava rindo, estava gostando muito do processo de conhecer as pessoas, principalmente de ouvir aquelas pessoas que já tinham experiência a bordo. Foi a primeira vez que eu vi pessoas que de verdade já tinham feito trabalho para outras companhias. E aí, para mim, eu comecei a sonhar, né? Foi incrível. Depois do processo, vieram os próximos processos, que aí é o investimento, onde você precisa aí ter um dinheiro guardado ou saber como se programar para poder investir. Por quê? Veio o STCW, que é o curso de segurança a bordo, curso básico, no qual a gente aprende coisas sobre incêndio, como usar um extintor, como fazer coisas de primeiros socorros, caso alguém esteja infartando, sabe? Situações do tipo, como ajudar as pessoas e como você vai fazer aí para sobreviver em caso de emergência, em caso o navio esteja afundando, quais os procedimentos que tem que fazer. Na época, eu paguei R$ 900 no curso, porque eu paguei o curso à vista, mas as pessoas que pagaram no cartão foi cerca de 1.200, só que o curso foi totalmente presencial. Hoje em dia, o curso você pode fazer a parte teórica online, e sendo que as práticas você precisa sim se deslocar e ir para esses locais onde eles vão fazer a parte prática com você. Aqui eu fiz em Santos, foram também uma semana inteira, né? No qual nos 2 últimos dias a gente foi para uma marina, né? E aí a gente pulou em alto mar nessa marina, aprendeu várias coisas ali, como lidar com os life rafts. Você vai aprender tudo isso com o tempo, ok? E várias outras coisas, e também como usar os extintores de incêndios, como sobreviver, passar por uma sala escura, cheia de fumaça e tudo mais, né? Depois veio o C1D, que é o visto americano de trânsito para tripulantes. Na época, esse visto eu gastei $160, cerca de R$ 900. Na época era um pouco mais barato, mas hoje em dia, por causa da cotação do dólar, vai ser cerca de R$ 900. O visto na época demorou cerca de 15 dias para chegar, mais ou menos, porque eu já tinha o passaporte. Mas você que não tem passaporte, você vai precisar sim obter o seu passaporte primeiro, que está custando cerca de R$ 270, se não me engano, né? É bom que a gente entre no site aí e dê uma pesquisada. E também demora um tempo para chegar o passaporte e depois um tempo para você fazer o seu visto, ok? Eu tenho um vídeo certinho aí de como fazer ou preencher o cadastro lá para fazer o seu visto, porque se você tem algum erro, o seu visto não é aprovado e você tem que pagar novamente para refazer a entrevista no consulado e tudo mais, ok? Depois que fiz o STCW, fiz o visto, já tinha o passaporte, né? Veio a parte dos exames médicos, que na época eu gastei cerca também de R$ 1.000, paguei à vista. Na época eu fiz na Simple Med, mas a última vez eu fiz na Premedical. Na Premedical porque a minha nova companhia, ela reembolsa. Mas na primeira vez que eu fiz o processo pela Simple Med, a companhia na qual eu estava trabalhando, ela não reembolsava nada, ok? Então é importante que você faça uma pesquisa aí, se a sua companhia na qual você está aplicando, se ela vai fazer sim o reembolso dos exames médicos e se também é necessário fazer o STCW no Brasil ou não.
porque tem companhias que você pode fazer o STCW a bordo totalmente gratuito, ok? E então, depois que eu fiz os exames médicos, que também demorou mais ou menos uma semana para chegar na minha casa, eu finalmente recebi a minha LOE, na época LOE, né? Que era a minha offer letter, a minha carta de embarque. Esse processo todo durou cerca de quase um ano. Eu comecei tudo em fevereiro, mas eu só consegui embarcar no dia 4 de dezembro de 2016, ok? Então, eu recebo muitas perguntas das pessoas, quanto tempo dura o processo, em quanto tempo eu sou chamado? Tudo depende do scheduler. Existe uma pessoa ali fazendo uma logística de quem é new hire, quem é novato vai para tal navio, um navio que não tenha tantos novatos, porque né, eles precisam ali ter um balanço num time. Qual navio que a pessoa está saindo de férias e precisa de ter alguém para substituir. Então, isso é um processo que pode demorar um tempo aí. Tem gente que recebe a carta de embarque já em 2 semanas, uma semana. Tem gente que recebe em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 4 meses. Tudo depende da demanda, tudo depende, ok? Então não fica aí com muita ansiedade, vá se preparando, especialmente você que precisa aprender inglês. Esse é o momento para você estudar, para você se dedicar, porque a comunicação é a coisa mais importante a bordo. Mais importante que a segurança, porque se você tem uma boa comunicação, você pode sim ter uma boa segurança também, né? Porque tudo aí faz parte. Como você vai comunicar com outra pessoa em caso de emergência? Como que você vai entender o que o capitão está falando ou qualquer outra pessoa está falando em questão de emergência, ok? Então, estude inglês. Esse é o seu tempo de estudar inglês. Caso você precise aí, não tem tempo e precisa de uma ajudinha extra, você pode entrar no meu treinamento, que é o curso intensivo de inglês 7Cs, que ali tem todas as aulas já disponíveis, é um pagamento único e você tem um acesso por 2 anos. Por que não é um acesso vitalício? Porque eu quero que você estude. E aí, quando você pressiona a pessoa, você tem esses 2 anos para se preparar. E, gente, 2 anos é o suficiente para estudar inglês, ok? Claro que você vai desenvolver ali uma conversação, uma fluência melhor quando você estiver a bordo, porque você vai lidar com inglês 24 horas. Sim, caso você vá para uma companhia aí, né, no qual não seja italiana. Mas, se você estiver indo aí para uma companhia americana, sim, você vai precisar saber o inglês. Porque todas as pessoas chegam a bordo e elas já falam fluentemente. Então, não seja o único aí atrás, ok? Eu espero que eu tenha ajudado você no seu processo. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E eu vou deixar também os links das agências ou da agência que eu me inscrevi e que eu acho que é uma agência legal e segura que dá ali todo o suporte para você, que é Infinity Brasil, ok? Muito obrigada e espero que você tenha uma vida de sucesso.